Nos episódios 217 e 218 de Boruto, Naruto usou um novo modo chamado Baryon, que lhe concedeu poderes absurdos, porém teve um custo altíssimo. A vida de Kurama foi tomada e essa parceria terminou de forma dramática. Perder esse amigo foi um golpe muito forte para Naruto, e muitos dizem que ele não será mais tão poderoso sem os poderes da Biju. Será que ele deixou de ser o mais forte? Vamos conferir nesse vídeo de hoje. E antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós, e se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas análises e teorias. Já faz um tempo que fomos forçados a nos despedir de Kurama no mangá, e agora no anime também. Depois de algumas lágrimas, finalmente estamos começando a aceitar o fato de que Kurama não vai voltar. Sabemos que em Boruto o protagonismo da história tem que ser passado de Naruto e Sasuke para Boruto e para a nova geração. Para isso, os poderes dessa dupla precisavam diminuir e Kishimoto fez isso de maneira bem dramática. Para derrotar Ishiki, Naruto precisou usar uma nova transformação que em troca tira a vida da Biju. Na sequência, Sasuke recebeu um ataque de Borushiki e também acabou perdendo seu Rinnegan. Os dois shinobis mais fortes do mundo ninja perderam suas principais armas e agora precisam se virar com o que restou. Vamos conferir quais poderes Naruto ainda tem à sua disposição e qual seu nível de força em relação aos outros ninjas. Mesmo sem o chakra da Kyuubi, as estatísticas básicas de Naruto estão em um nível além do normal. Sendo um Uzumaki e reencarnação de Ashura, Naruto herdou uma grande força vital do clã Uzumaki e possui imensas reservas de chakra. No capítulo 315 do mangá, Kakashi afirmou que Naruto tinha mais chakra do que ele, e se não tivesse que suprimir o chakra da Kyuubi, ele teria cerca de 100 vezes mais, isso na época que tinha 15 anos. Agora já com 30 e muito mais experiência, seu controle de chakra está muito melhor. Além disso, desde a guerra, ele dominou todas as 5 naturezas de chakra em seu treinamento e evolução para se tornar Hokage. Vimos em Boruto ele usando o Doton, estilo terra, por exemplo. Outra habilidade do clã Uzumaki é a especialidade em jutsus de selamento. Ele foi capaz de usar o selo Tori para recapturar a Kyuubi e agora também tem um pouco do poder de Shukaku, que dá a ele acesso a vários outros tipos de selamentos. É certo que, como Kurama apontou em seus momentos finais, Naruto não terá a mesma piscina de chakra ilimitada e força sobre-humana como tinha antes, e seus poderes de recuperação já não serão os mesmos sem a Biju. Apesar de o clã Uzumaki ser muito conhecido por terem poderes de cura invejáveis. Quanto a seu taijutsu, vimos no filme Naruto The Last que as poderosas marionetes de Toneri foram subjugadas por ele no combate corporal. Em seguida vimos ele acompanhando Momoshiki antes mesmo de usar o chakra de Kurama, e já na história de Boruto ele teve uma luta corpo a corpo fenomenal contra Delta. Outra habilidade forte é a sua velocidade. No arco de Pain, 5 usuários do Rinnegan não conseguiram acompanhar a velocidade de Naruto, que não utilizou o chakra de Kurama, e sim a energia da natureza. Uma habilidade que temos que destacar é o modo sábio dos sábios de Naruto. Ele dominou o modo sábio perfeitamente, algo que nem mesmo o Jiraiya conseguiu. Foi essa habilidade que o ajudou a derrotar o Pain, um usuário de Rinnegan com seus 6 caminhos. Naruto consegue aumentar sua força em todos os aspectos, ninjutsu, genjutsu e taijutsu. Apenas internalizando a energia natural e misturando com o chakra, formando então o senjutsu. A força física, velocidade, energia, reflexo, percepção e resistência do usuário são reforçadas. Ele pode rastrear chakra ao redor dele e sentir ataques sem a necessidade de vê-los. No arco de Pain, Naruto foi capaz de sentir o chakra de todos na vila e ainda pôde rastrear onde Nagato estava. Naruto também tem um contrato com o Monte Myoboku, que permite invocar sapos. Atualmente, Naruto pode invocar tranquilamente os sapos como Gamabunta ou Gamahiro, sem precisar usar o chakra do Kurama.
Ele ainda tem à sua disposição todas as variações do Rasengan. E o Rasen Shuriken. Quando ele estava treinando para dominar Kurama, já naquela época ele criou um volume de Rasengan enorme o suficiente para repelir a besta de cauda sem problema nenhum. Usando o Senjutsu, ele conseguia lançar até 3 Rasen Shurikens na época da guerra. Agora com mais controle e treinamento, talvez ele possa lançar até mais. O Rasen Shuriken é uma das técnicas de liberação vento mais poderosas do mundo ninja, e ele consegue fazer isso sem a Kurama tranquilamente. Naruto ainda tem acesso ao modo sábio dos 6 caminhos que foi dado a ele diretamente por Hagoromo. Como não teve que lutar muito desde a guerra, ele poderia ter uma pequena porção desse chakra sobrando. Também foi dado a ele um pouco de chakra de cada biju, e ele pode usar suas habilidades a qualquer momento. Em Boruto, o incidente mais recente foi sua luta contra Delta, onde ele usou uma liberação de lava de Son Goku para criar um Lava Rasen Shuriken. A série ainda não confirmou se o modo Baryon também consumiu o chakra das outras bestas e se ele perdeu essa conexão que havia dentro dele com as outras bijus. Agora que Kurama morreu, muito poder bélico e a quantidade de chakra absurdo foram para o espaço, e era isso que dava inúmeras vantagens para o loirinho em uma luta. Então falar que o Naruto ficou mais fraco não é nenhuma mentira. Se colocar Naruto sem Kurama para lutar com a sua versão com Kurama, ele não teria chances, isso é fato. Contudo, falar que o Raposão era a muleta de Naruto já é um absurdo. Não. A Biju de 9 caudas era um poço quase infinito de força a mais. Porém, o sétimo Hokage de Konoha ainda é forte o suficiente para continuar com o título de Hokage, e como vimos nesse vídeo, conta com outras habilidades que o tornam independente do Kurama. São poucos os ninjas no universo da série que têm força suficiente para aguentar com ele, entre eles o Sasuke, o Killer Bee e os outros Kages talvez. Comente aí se você ficou triste com a morte de Kurama e se você está gostando da história de Boruto. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. E até o próximo vídeo. 心配すんな。落ち込んでたらクラマにどやされちまう。